Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada. Essa é a nossa primeira aula sobre injeção eletrônica de motocicletas. Nós vamos começar falando das motos da linha Honda. Nós vamos falar a respeito do sistema PGM-FI. Esse aqui, ó, PGM-FI. Ah, esqueci de um detalhe. Eu fiz um manual sobre injeção eletrônica PGM-FI, onde tem testes e tem o diagrama elétrico, e ficou muito bom. Para você conseguir esse manual em PDF, você clica no link aqui embaixo, aí você vai colocar o seu e-mail. Você vai lá no seu e-mail, confirma que é você mesmo, e nesse momento você vai receber esse manual em PDF, beleza? Curte a aula aí. Esse sistema PGM-FI, ele já é utilizado pela Honda desde a década de 80, só que ele era utilizado nos veículos, em carros. E em 2009 a Honda lançou a primeira moto injeção eletrônica para o Brasil e utilizando o sistema PGM-FI, denominado o sistema de injeção eletrônica da linha Honda. Mas o que é a injeção eletrônica? PGM-FI. PGM-FI é somente uma sigla que denomina o nome do sistema de injeção eletrônica. Mas o que vem ser o sistema de injeção eletrônica? Bom, gente, é assim, não existe mais carburador, né? Então tiraram o carburador e entrou o sistema de gerenciamento eletrônico. Esse sistema de gerenciamento eletrônico, ele faz com que o motor fique com um funcionamento quase que perfeito. Ele tira todas aquelas regulagens que sempre a gente tem que ficar fazendo no carburador. Isso se torna tudo uma questão automática. Isso faz com que a moto tenha um desempenho, um funcionamento e uma economia muito melhor do que a do carburador. Você anda com uma moto com carburador é de um jeito, você anda com injeção eletrônica é outro nível, é muito, muito melhor, tá? E aí, como que isso acontece? Bom, a injeção eletrônica, ela tem um módulo que é o cérebro inteligente, que vai gerenciar toda a parte de funcionamento do motor. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar que aqui é a ECU, Unidade de Controle Eletrônica. Na moto, essa ECU é essa aqui, ó. Tá? A PGM-FI, dependendo da marca de moto, a central é diferente. Aí o que vai acontecer? Essa ECU, ela vai receber informações dos sensores, vai processar essas informações e vai enviar para os atuadores. Então, existem sensores, né, colocados em pontos estratégicos no motor da moto. Esses sensores, eles vão analisar como é que está o funcionamento da moto e vai mandar para o cérebro. O cérebro, ele vai pensar, ele vai analisar e vai enviar aos atuadores para eles atuarem naquela situação, ou seja, o que seria essa atuação? O funcionamento da moto. Então, quem são os sensores? Nós vamos ter sensor de temperatura do motor, nós vamos ter sensor de temperatura do ar, nós vamos ter sensor MAP, nós vamos ter sensor de aceleração, que é o sensor TP, nós vamos ter sensor de oxigênio, nós vamos ter sensor CKP. Todos esses sensores, eles vão enviar informação aqui para a central. Ela vai processar e vai mandar para os atuadores. Quem são os atuadores? Bobina, bico injetor e o atuador IACV, que é o atuador da marcha lenta. Então esses atuadores, eles vão fazer com que o motor funcione e os sensores vão ficar olhando se realmente está funcionando direitinho. Qualquer coisa diferente, a central, o sensor, vamos supor assim, o sensor de oxigênio está dizendo que não está funcionando direito. Então ela vai lá e pede para o atuador fazer uma correção. E ela vai analisando para o motor ficar com funcionamento 100%. Para o motor ficar funcionando 100%, tá? Para que encontre o melhor ponto de funcionamento do motor, em que ele esteja 100%.
eu vou falar para vocês quem são os sensores e quem são os atuadores. E eu vou falar um pouquinho a função de cada um, porém nós vamos conversar a respeito de cada um em cada aula respectiva desse componente, só para a gente entender o funcionamento da central. Bom, vamos falar primeiro do sensor CKP. Deixa eu só colocar aqui mais para cima, para sobrar espaço. Vou colocar aqui. Então tá, então aqui nós temos os sensores. Quem seriam esses sensores? Vamos começar aqui pelo sensor de rotação, chamado de CKP. O que é o sensor de rotação, sensor CKP? O que é o sensor CKP? O sensor CKP é o sensor que informa para a central que o motor está girando, tá? Então ele é muito importante. Se ele pifar, o motor a moto não funciona. Então ele é muito importante, tá? Então o sensor de rotação informa qual é a rotação do motor da moto. Depois nós vamos ter qual? Nós vamos ter o sensor, vou colocar só a sigla aqui, EOT. Sensor EOT é o sensor de temperatura do motor. Tá? Ele pega essa temperatura através do óleo do motor. Então essa informação é super importante. É através desse sensor EOT que a central sabe a temperatura do motor para ela jogar mais combustível ou menos combustível. Porque o motor a 20 graus, ele tem que ter uma quantidade de gasolina ou álcool, né? No caso dessas motos flex. No caso com 80, 90 graus, essa quantidade tem que ser muito menor. Então ele é muito importante. A ausência dele, o motor funciona, porém fica totalmente quadrado. Depois nós vamos ter o sensor. A gente está acabando a bateria aqui da minha caneta. Sensor IAT, que é um sensor de temperatura do ar. Qual a função dele? Medir quantos graus que está o oxigênio que está entrando dentro do motor. Depois tem um sensor, nós chamamos de sensor MAP, ou sensor de depressão do coletor. Qual a função dele? É muito importante a função desse sensor, porque ele que avisa a central a quantidade de oxigênio que está entrando para dentro do motor. E essa quantidade de oxigênio ela é super importante, porque daí é com essa informação que a central faz a relação que a gente chama de relação estequiométrica, que é para a central saber quanto que ela tem que jogar de combustível, tá? Então você tem que ter as partes de oxigênio e as partes de combustível. Se essa parte de combustível for a mais ou for a menos, o motor fica com funcionamento 100% quadrado. Então tem que ser exatamente igual. Então essa informação ela é muito importante, tá? Então ele mede o quê? O vácuo que o motor está puxando. Quando você funciona a moto, como acho que já aconteceu com vocês tiram o purificador, coloca a mão, a sua mão é sugada, não é? Porque o motor está puxando, está aspirando oxigênio. Esse sensor ele mede quanto que é essa aspiração, esse vácuo, essa depressão, tá? Por isso que ele se chama MAP, sensor de depressão no coletor, naquele coletorzinho de admissão que entra dentro do motor, tá? Depois nós vamos ter aqui, o sensor de oxigênio, O2, que a gente chama de sonda lambda, tá? Então a função do sensor de oxigênio, da sonda lambda, é o que? É medir a quantidade de oxigênio que está saindo pelo escape. E, na verdade, esse é um sensor meio cagueta, né? Porque dependendo do que está saindo pelo escape, a central ela é informada por esse sensor e aí ela define se tem que ir mais combustível ou menos combustível. Porque se der uma mistura rica, a central vê que o motor está bebendo muito combustível. Se der uma mistura pobre, ela vê que está dando falta de combustível. Então ela vai fazendo essa dosagem.
Então assim, esses seriam os sensores mais importantes. Depois nós vamos ter também o sensor de inclinação. Esse sensor é o que? A moto, se ela estiver em pé, na vertical, está funcionando direitinho. Se ela cair, esse sensor de inclinação, ela avisa a central que que a moto caiu. A partir desse momento que vê que caiu, a central corta o funcionamento da bomba de combustível. Então a bomba não funciona. É até legal, porque de repente o cara cai um tombo e a moto fica funcionando. De repente está fazendo gasolina, combustível, né, o gasolina no álcool. Aí ela vai lá e corta a bomba de combustível. É bem interessante o sensor de inclinação. Então a central vai pegar todas essas informações desses sensores, vai processar e vai enviar para os atuadores. Quem seriam os atuadores? Bico injetor. Então qual a função do bico injetor? Fazer com que o combustível entre dentro do motor, tá? Então essa é a função do bico injetor, injetar o combustível no motor. Depois nós temos a bobina. Qual é a função da bobina? A função da bobina é enviar a centelha para a vela, tá? A central vai definir qual o ponto que a bobina vai jogar essa centelha. De repente, se o cara está acelerando, tem que adiantar o ponto para a moto dar aceleração. E ela também manda, lógico, né, a quantidade de combustível que o bico injetor vai jogar e o ponto da centelha da bobina. Isso faz com que a moto ganhe rendimento e acelere. Depois tem também a bomba de combustível, tá? A função da bomba de combustível é alimentar o motor com combustível. No caso das motos com carburador, era por gravidade. Agora não. Agora tem que ter uma bomba de combustível que joga, né, que fica funcionando com pressão, com pressão de combustível em cima desse bico injetor, tá? Uma pressão em torno aí de 3 a 4 bar. Né? Lembrando que 1 bar é igual a 1 quilo. Então chega de 3 a 4 bar, 3 a 4 quilos aqui na cabeça do bico injetor. Beleza? Nós vamos também ter o atuador IACV, que é o atuador de marcha lenta, tá? Então a função dele é o que? É fazer com que o motor fique na marcha lenta. Ele controla a quantidade de oxigênio que entra para dentro do motor quando a moto não está sendo acelerada, quando ela está na marcha lenta. Então ele tem um bypass, né, que é uma passagem de ar adicional, e ele fica controlando essa dosagem para o motor ficar no funcionamento perfeito, ok? Nós vamos ter também a lâmpada de avaria. Lâmpada de avaria. O que seria essa lâmpada? É aquela lâmpada que quando você liga a chave aparece a lâmpada do motorzinho. Então quando você ligou, ela acende, ela faz uma verificação. Se não tem nenhum defeito, ela apaga. Se existir algum defeito, ela vai ficar acesa ou piscando. Ok? E aí quando o camarada vai andar com a moto até 2.000 RPM mais ou menos, ela fica acesa e piscando, fica igual a louca quando tem um defeito grave em algum desses componentes que eu falei para vocês, tá? E aí essas piscadas significa que tem um defeito, aí a gente tem que entrar com o scanner e fazer uma verificação com o equipamento para ver onde está esse defeito. Então é assim que a lâmpada de avaria funciona, beleza? Gente, essa foi a nossa primeira aula de injeção eletrônica PGM-FI da Honda, tá? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, faça seus comentários, não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhe com seus amigos reparadores de motocicletas para que todo mundo possa assistir essas aulas, beleza? Até a próxima!